Prece inicial. Obrigado, Mestre Jesus. Agradecemos por podermos estar aqui mais uma vez participando dos estudos da Tua mensagem, reforçada e esclarecida pelos Espíritos Superiores, através de Allan Kardec. Pedimos que sejamos todos envolvidos pelas Tuas vibrações de amor e dos Espíritos responsáveis por esta tarefa, de forma a podermos aproveitar ao máximo as lições que nos serão trazidas durante esta palestra virtual. Que assim possa ser, graças a Deus. Olá, boa noite. Hoje nós vamos fazer o bate-papo sobre o livro Voltei. Inclusive teve uma enquete e ele foi o mais votado, esse tema. Esse livro foi escrito pelo Francisco Cândido Xavier e espiritualmente pelo irmão Jacob. Vamos lá, espero que vocês gostem. Resumo do livro. Frederico Finer, que no livro adotou o pseudônimo de Irmão Jacob, foi diretor da Federação Espírita Brasileira e um espírita atuante. Ele prometeu escrever do além tão logo lá chegasse. Quando encarnado, acreditava que a morte era uma mera libertação do espírito e que seguiria para as esferas de julgamento, de onde voltaria a reencarnar, caso não se transferisse aos mundos felizes. Mas, conforme seu depoimento, o que aconteceu após o seu desencarne não foi bem assim. Deixou-nos um alerta. Não se acreditem quitados com a lei, atendendo pequeninos deveres de solidariedade humana. Quando ainda doente, pediu para escrever sobre o que acontece após morte. Recebeu permissão, mas encontrou dificuldades fluídicas. Ofendeu-se quando foi impedido de se comunicar. Irmão Andrade, o seu guia espiritual, ajudou no desencarne. Ele sentiu 2 corações batendo. A visão alterava-se. Sentia-se dentro de um nevoeiro enquanto recebia passes. A consciência examinava acertos e desacertos da vida, buscando justificativas para atenuar as faltas cometidas. De repente, viu-se à frente de tudo que idealizou e realizou na vida. As ideias mais insignificantes e os mínimos atos desfilavam em uma velocidade vertiginosa. Tentou orar, mas não teve coordenação mental. Chorou quando viu o vulto da filha Marta, aconselhando-o a descansar. Durante o transe, amparado por sua filha Marta, tentou falar e se mexer, mas os músculos não obedeceram. Viu-se em duplicata, com o fio prateado ligando-o ao corpo físico. Precisaria de mais tempo para o desligamento total. Sua capacidade visual melhorou e divisou 2 figuras ao lado da filha Marta, Bezerra de Menezes e o irmão Andrade. Tentou cumprimentá-los, mas não conseguiu se erguer. Continuava imantado aos seus objetos pessoais. Precisava sair daquele ambiente para se equilibrar. Importância do mar. Ele foi levado para perto do mar para renovar as suas forças. As dores desapareceram
e ele descansou. Teve a sensação de haver rejuvenescido e notou que estava com trajes impróprios, na ilusão de encontrar alguém encarnado. Na volta para casa, vestiu um terno cinza. Uma senhora encarnada que caminhava em direção a eles passou sem que nada ocorresse de ambos os lados. Recomposto da surpresa, foi informado que estão em dimensões diferentes. No velório, projeções mentais dos presentes provocaram-lhe mal-estar e angústia. No velório, Jacob analisou as dificuldades e as lutas de um morto que não se preparou. Os comentários divergentes a seu respeito provocaram-lhe perturbações passageiras. Continuava ligado ao corpo. Bezerra esclareceu que não é possível libertar os encarnados rapidamente. Depende da vida mental e dos ideais ligados à vida terrestre. A conversação. Jacob melhorou e se aproximou de amigos encarnados, mas não do corpo, conforme orientação recebida. Percebeu entidades menos simpáticas e foi impedido de responder. Decepcionou-se com comentários de amigos encarnados sobre as despesas do enterro. Não conseguiu suportar estes dardos mentais. A prece. Ele viu círculos de luz em um dos carros, percebeu orações a seu favor e alegrou-se. Assistiu de longe, pois Bezerra informou que enterros muito concorridos impõem grande perturbação à alma. Descobriu que quem não renunciou aos hábitos e sentidos do corpo demora para se desprender. Entre companheiros. Finalmente liberto do corpo, Jacob visitou o seu lar e o seu núcleo de trabalho. Abraçou amigos e seguiu em direção à praia para se reunir com outros espíritos recém-desencarnados. Durante o trajeto, ficou preocupado por não lembrar de vidas passadas e por não saber onde iria morar. Sua filha garantiu que tudo seria solucionado pouco a pouco. A professora. Minutos depois, respeitável senhora chegou, acompanhada de benfeitores, e saudou a todos. Jacob viu uma luz irradiando de seu tórax e sentiu inveja. Marta o repreendeu. Bezerra fez uma preleção, informando que aqueles que não tiverem serenidade terão dificuldades no caminho que será percorrido até a colônia espiritual. E volitaram. Viagem pelas regiões umbralinas. A caravana seguiu sobre vasto abismo de trevas numa região vulcânica. Formas monstruosas surgiam espaçadamente. Bezerra pediu silêncio, calma, prece e decisão, sobretudo esquecimento de falta grave do passado para não criar sintonias perigosas. A ponte. Uma luz multicolor varreu o céu, emocionando a todos. Ao menor sinal de falta de sintonia de um espírito presente no grupo, vozes lúgubres ressoaram. Bezerra sereno
exaltou a todos a sintonia no bem. Pediu que Jacob fizesse uma prece para recompor sua energia. O grupo voltou a levitar, passando pela ponte. Paisagem diferente. A paisagem se modificou após a ponte. A atmosfera se tornou leve, imaginada de flores. Algumas delas emitiam luz. Amigos ligados a alguns do grupo chegaram com tochas acesas, entoando cânticos jubilosos. Um grupo de crianças, tal como aves, vieram buscar a professora para outra esfera. Velhos amigos. O agrupamento prosseguiu volitando. Apareceram espaçosas moradias. Alguns amigos chamaram seu nome e Jacob os reviu com alegria. Deu notícias de amigos comuns que ficaram na terra. Wilon interrompeu alegando que teriam tempo para conversar. De momento, era preciso repousar. Em repouso. Jacob ingressou numa casa acolhedora. O ambiente doméstico era perfeito. Retratos pendiam nas paredes construídas de substância semiluminosa. Reencontrou mãe Frida sem reconhecê-la. Tentou conversar mais, mas o cansaço o impediu. Andrade o conduziu a seu quarto para descansar e dormir. Ao despertar, perguntou para Andrade por que a travessia da ponte não foi realizada flutuando a uma grande altura, já que não tocava com os pés no chão e porque não conseguiu lembrar do passado. E Andrade respondeu que se o grupo dominasse plenamente a volitação, não haveria necessidade da ponte. Quanto ao passado, seria melhor lembrar aos poucos. Na nova moradia espiritual. Na nova moradia espiritual, Jacob mostrou desejo de trabalhar. Asseguraram-lhe que isto iria acontecer em breve. Perguntou sobre os tribunais de julgamento e esclareceram que não existem, só na consciência de cada um. Marta fez um relato sobre parentes e seus destinos. Tocou piano e informou que Beethoven estava em esfera superior. Jacob passeou pelos arredores e se surpreendeu. As casas se distanciavam bastante entre si, indicando planejamento prévio. Marta disse que ele recebeu permissão para morar com ela, e Jacob reparou nos halos de luz de sua filha e de Andrade, e teve de lutar para não cair em desânimo. A escola. Jacob se impressionava com tudo. Marta explicou detalhes sobre a encarnação e desencarnação dos jovens e das crianças. A cidade. Jacob viu instituições consagradas ao bem coletivo. Não viu pessoas com expressão de aflição ou desânimo. É uma colônia espiritual de emergência, situada em planos menos elevados, mas todos têm que guardar serenidade conforme recomendações. Pensou em se dirigir imediatamente ao templo, mas isso só foi possível mais tarde.
Na segunda noite, recebeu a visita de Guilhom e Caibar. Estavam remoçados e disseram que não viviam naquela colônia. Quanto a Bezerra, Saião e Bittencourt Sampaio, optaram por ficar junto aos infelizes da terra, embora já pudessem alçar voos para planos superiores. Convidaram-no a ir ao Rio de Janeiro. Volta ao Rio. Amparado por Guilhom e Caibar, sentiu que estavam volitando em linha reta, mais rápido e mais alto. Viu a ponte já conhecida. Descobriu que há rotas espirituais que favorecem o deslocamento. Jacob sentiu o desejo de se materializar em plena avenida para dar testemunho e Guilhom riu. Envolvimento inferior. Jacob viu que o número de encarnados acompanhados por espíritos benignos ou sinais luminosos era bem menor do que os acompanhados de entidades inferiores. Guilhom disse que é possível identificar o vício de cada um, após um breve exame. Essas pessoas vagam assim sem rumo até o dia em que resolverem modificar-se para o bem. O serviço não para. Assistiu ao início dos trabalhos de socorro em respeitável instituição. Jacob reparou com certa mágoa que existia entre ele e os companheiros visível diferença quanto à luminosidade. Sentiu-se envergonhado. Alguns espíritos reconheceram Jacob e perguntaram sobre sua luz. E Guilhom disse que ela viria mais tarde. A homenagem. No 30º dia de seu desencarne, Jacob recebeu permissão para ir ao templo, encontrando vários amigos. Após a prece de Bezerra, surgiu Bittencourt Sampaio. Jacob, surpreendido e envergonhado, confessou em prantos que não era digno dessas homenagens e que deveria ser julgado como réu. Bittencourt garantiu-lhe que só Jesus passou ileso. O bar. A equipe de aprendizado precisava praticar as lições teóricas recebidas. Jacob e outro aluno sugeriram atividades de socorro e doutrinação. Encontraram um obsessor num bar suburbano e Ornelas advertiu que era preciso usar recursos diferentes daqueles controlados pela mediunidade. Era uma triste figura de vampiro. Ao perceber a aproximação, o vampiro arremessou forças perturbadoras contra Jacob, que estremeceu face a tanta agressividade. Tentou desistir. Ornelas interveio, impondo a mão sobre Jacob, que doutrinou seguro e emocionado, dizendo que já era tempo de libertar o amigo doente. O verdugo não reconheceu autoridade em Jacob para conselhos. Disse que sempre seguiu seus passos e que ele não fazia o que pregava. Jacob retrucou que não repousará enquanto não afinar ações com ideais pregados. Após relutância, conseguiu que ambos orassem e recebessem passes. Iluminação própria. Buscando acrescentar qualidade às boas obras, Jacob passou a visitar espíritos endurecidos e sofredores. Por mais de 200 dias,
Ouviu referências às suas antigas faltas, erros da mocidade, asperezas e promessas não cumpridas, proferidas por espíritos inimigos do bem. Orou, trabalhou e conseguiu a sua luz. Bom, gente, esse é o resumo do livro Voltei, pelo Espírito Irmão Jacob e psicografado pelo Francisco Cândido Xavier. Espero que vocês tenham gostado e que isso possa auxiliá-los em alguma maneira, principalmente aos que estudam ou têm curiosidade sobre a mediunidade. Qualquer dúvida ou perguntas que quiserem fazer, estamos à disposição. Obrigada, boa noite e fiquem com Deus. A seguir, prece final, passe virtual. Continuem ligados ao nosso vídeo. Prece final. Amigo Jesus, encerrando mais uma etapa onde, através de um bate-papo fraterno, estamos aprendendo o que já nos deixaste há tanto tempo, mas que só agora está entrando em nossos corações. Obrigado, amigo, por estes amigos do canal que se esforçam em manter vivas nossas esperanças. Muito obrigado, assim seja. Muito bem, pessoal. Nós agradecemos a sua participação em mais essa palestra virtual. Não esqueça de colocar seus comentários e fazer sua inscrição no final desse vídeo. Em seguida, agora, nós vamos oferecer o passe virtual. Fiquem ligados nesse vídeo, pois será em seguida uma continuação do vídeo. Até a próxima segunda e fiquem com Deus. Eleve seu pensamento a Jesus com muita fé. Faça um recolhimento interior, afastando da mente todas as preocupações, fechando os olhos, relaxando e confiando em Jesus. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza,
ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.